Boa noite, tudo bom? Então, eu quero. Já tinha pedido aqui o acesso. Deixa eu... Pessoal, geralmente a gente inicia, né, com uma oração, né? Então, eu vou fazer um dois em um aqui, para nossa aula. Como sempre, eu falo mais do que o tempo, né? Então, a gente já começa o estudo já com uma oração. Uma das coisas que eu costumo lembrar a vocês, e que eu acho que eu já tinha falado quando a gente estudou Salmos, é, a gente pode sempre orar a Bíblia, né? A gente tem a nossa oração pessoal, né, com pedido ou com agradecimento, né, ao Senhor, né? Mas a gente também pode e deve orar a Bíblia. O que que significa orar a Bíblia? A gente pega assim e pega essas porções, né, de oração ou porções da palavra, né, e transforma e toma propriedade, né, dessas palavras e entrega ao Senhor. Então, eu vou fazer isso, que é uma forma de a gente já iniciar, né, a nossa aula, que a nossa aula é da segunda carta aos Coríntios. A gente estudou, a Ana deu a aula da primeira carta aos Coríntios, e a gente está na continuação com a segunda carta aos Coríntios. Então, eu já vou começar, né, fazendo dessa primeira partezinha, né, que a gente vai ler, como uma oração, né? Então eu vou ler do capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 e vou ler até o versículo 14. É toda uma primeira parte, tá ok? É, e também existe, deixa eu só lembrar vocês, eu vou falar da minha Bíblia, né? Porque às vezes a Bíblia de vocês é diferente, mas existe alguns títulos, né? Então, essa primeira partezinha, que é os primeiros dois versículos, é um prefácio e saudação, que é a saudação de Paulo, né? Porque a gente fala epístola, é uma carta, realmente foi uma carta, né? Do apóstolo à igreja, né? Então, eu vou ler aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Né? Então, como eu falei, né, o que seria orar a palavra, né? É o mesmo pedido, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, esteja com vocês, esteja com quem está nos assistindo agora, aqueles que no futuro, né, estão revendo essa aula, que a paz de Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Aí, né, o que que significa, né, nessa oração, né? O que que o apóstolo tá passando aqui, né? Seria a mesma coisa, né? Os nossos pastores.
né? O pastor André e a pastora Silvana, quando eles dividem conosco uma alegria, uma vitória, é para o nosso consolo, para o consolo da igreja. Mas também quando divide uma tribulação, algo que não aconteceu, alguma angústia, alguma coisa que tenha acontecido, também é para o nosso consolo, porque a gente olha do mesmo jeito que a gente se alegra na vitória, e nosso coração se alegra naquela vitória, né? Seja uma vitória pessoal, seja uma vitória da igreja, o nosso coração também se consola quando a gente vê que nem tudo é perfeito, né? Você fala assim, não, realmente, né? Até os pastores passam por tribulação, então é normal, é uma coisa assim que também nos traz um consolo, né? Que não é só a gente, né? Fala, será que é só comigo que acontece isso? Não, acontece com todo mundo, né? Tipo, nós temos vitórias e temos tribulação, né? Então é isso, né, que ele está passando, né? Então vamos só continuar aqui. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Aqui nessa partezinha aqui, a gente tem que olhar um pouquinho mais profundo. Aqui, o sofrimento em relação a participante da consolação é também a gente saber que o sofrimento e tribulação que a gente passa temporariamente aqui, a gente vai receber a consolação no depois, né? Quando já estivermos com Jesus, né? Com nosso Senhor. Aí eu vou continuar aqui, ó. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Desespero, né? A gente vê o nível de desespero. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, né? Quantas vezes, né? Quantos milagres já não foi ditos, né? E vividos, né? Aqui, né? Entre irmãos na nossa igreja, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos seja dado graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido e por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês a não ser aquilo que vocês leem e entendam. E espero que vocês entendam completamente, como também já entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor, né? Que é o chamado, né? O nosso chamado cristão, né? Quando a gente chegar, né, junto, né, com o Senhor, né, a gente vai, nós estaremos juntos, né? A família cristã, né? A gente não vai sumir, né? Já passei a eternidade, por isso que a gente costuma, né, falar muito família, né? É uma coisa que, infelizmente, muito atualmente, até mesmo o YouTube, mídia social, todo mundo se fala como família, né? Mas o conceito real de família, né? Assim, o real é a família cristã, né? A cristandade. Nós temos o pai, nós somos irmãos, né? Então, realmente é uma coisa mais profunda, né? Porque a gente sabe que é uma ligação eterna. Quando a gente fala, né? Quando um crente fala para o outro, oi irmão, oi irmã, não é forma de falar, jeito de falar,
como a gente escuta um youtuber falando que nunca viu e fala, não, meu irmão, né? E que às vezes não tem nem o entendimento de nada e fala por falar. Não, no nosso caso, a gente fala o irmão porque a gente sabe que é para a eternidade, é uma família eterna. Né? Então, é interessante, né? Por isso que eu falo, vamos ler a Bíblia, vamos orar a Bíblia, né? Porque a gente põe em prática, né? E a gente faz, assim, lembrando, né? Todas as coisas. Mas, gente, vamos iniciar, então, a nossa aula. É, então, como eu já tinha falado para vocês no passado, existem várias formas da gente dividir um determinado livro da Bíblia. E aqui a gente vai ver duas formas. A primeira é dividir, como está aqui, né, que é dividido. Ai, sorry. Que é dividido em dois, né? Que fala aqui, ó. Deixa eu. Eu acho que eu tirei, vocês agora não estão vendo todo, né? Peraí. Gente, é impressionante. Eu acho que é coisa da idade, viu? Que a idade vai vindo, a gente vai se atrapalhando com as coisas. Então, aqui, né, é a primeira, né, que fala, né, da dispensação e o segundo, o ministério, né? Então, primeiramente, né, que fala assim, tem as circunstâncias da onde como que estava, né, praticamente, né, como é que foi que surgiu, né, a epístola. Depois fala o propósito da epístola e a revelação de Paulo. Deixa eu pular aqui. E também a gente tem a divisão aqui em três também, é uma outra forma de divisão, que tem do capítulo 1 ao 7, é a explanação, né, que Paulo explica a razão da sua demora de visitá-los, porque ele falou claro e energético na sua primeira carta e porque estava ansioso por eles. Depois tem a exortação 8 e 9, os capítulos 8 e o capítulo 9, né, que a gente vê, né, Paulo exortando, e o último que é a reivindicação. Então, tá. Então, vindo aqui para a mensagem, um dos pontos. Só lembrando, eu não sei se a Ana falou, apesar de na Bíblia, né, a gente fala muito da a segunda epístola, né, a segunda carta aos Coríntios. Só existe duas cartas aos Coríntios na Bíblia, mas provavelmente teve mais uma que não, né, o Espírito Santo, Deus achou que não precisava, né, mas é só para muitas vezes a gente não entende, mas essa segunda tecnicamente devia ser tipo uma terceira carta, mas nessa aqui a mensagem, né, fala que ó, a epístola contém muitas metáforas brilhantes e elucidativas, né? Tem muita assim metáfora que a gente fala no dia a dia, que a gente assim a gente, que eu digo assim, no meio cristão a gente costuma falar e que às vezes a gente fala, é daqui que, que eu escutei, né, o bispo falando, ou o pastor falando, ou quando você é novo na igreja, né, que se escuta alguns tipos de jargão que a gente costuma falar, ou em oração, e que quando a gente ainda não leu a Bíblia, a gente, né, a gente aceita, mas não entende muito. Aí depois que a gente lê a Bíblia, você fala, eu descobri. Aí uma dessas metáforas, que é essa aqui, ó, 2:15, né? Ele dá vários exemplos, 2:15, 3, capítulo 3, versículo 3, mas indo aqui nesse versículo 2:15, é uma das metáforas, né, que fala, né, brilhantes, né, que fala aqui, ó, no capítulo 2, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão
entre os que estão se perdendo, né? Então, quantas vezes a gente não escuta, né, falando, né, o perfume de Cristo, né? Quantas vezes às vezes a gente fala, né, em oração, né, queremos, né, que seja como o perfume do Senhor, o perfume de Cristo, vem daqui, desse versículo. Esse outro versículo 3:3, a gente vai dar uma olhadinha em um outro contexto, então eu vou pular essa parte, porque a gente vai ver um pouquinho mais. É, mas aí aqui fala, né, novamente, né, sobre o conforto, né, e fala também sobre o ministério, né, ministério que é a igreja, né, quando a gente fala ministério, né, então tem aqui o trabalho, né, também. Então, o primeiro, conforto, né, a fonte do nosso conforto, que é o Senhor, o propósito, compensações, tudo isso aqui, essa partezinha aqui, foi o que a gente acabou de ler, né, porque a gente leu o primeiro capítulo até o versículo 12, e aqui está, né, o capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, né, e aqui fala também como Deus conforta. E o segundo, né, ministério. Aí fala, Satanás tem o seu. Como assim que Satanás tem um ministério? Que assim, Satanás tem né, o ministério dele de fazer as coisas erradas, né? A gente tem né, o ministério de Cristo, né? Aí aqui fala também, né, as mensagens e tudo. E tem os pontos, né, essa epístola é a mesma coisa que carta, tá? Sempre quando vocês escutarem, epístola, é carta. É, então, essa carta, né, por muitas razões é notável, como sempre, né, a gente sempre ama, né, toda a Bíblia, mas esse aqui é só um detalhe como é interessante, né? Que aqui ele fala, né? Que isso é bem assim, coisa de estudo mesmo, que Deus, né, é apresentado como todo-poderoso no Velho Testamento e essa forma de ser apresentado não é tão apresentado no Novo Testamento, só 10 vezes que se faz referência a Deus dessa forma. 9 delas está em Apocalipse, né? E só uma que aparece, além de Apocalipse, que aparece no Novo Testamento, que está justamente na segunda carta a Coríntios, né? E a última parte é a análise. É quase impossível analisar essa epístola por ser o menos sistemático dos escritos de Paulo. Quando a gente vê, né, o início de todas as epístolas de Paulo, se for ver principalmente a carta aos Romanos, a gente até muitas vezes esquece que é uma carta, porque é de uma forma tão certinha, né, é uma coisa tão padronizada, explicadinha, tem tipo, a gente consegue ver uma linha de raciocínio, assim, como se fosse uma aula, um ensino, realmente, assim, né, é interessante, é bem fácil, assim, de você ver o raciocínio. Então, muitas vezes a gente até esquece, né, que realmente era uma carta, né, não digo comum, né, mas assim, era uma carta, né, do pastor, né, do apóstolo para uma igreja, né. No caso dessa, ela não é tão assim, não é tão divididinha, assim, ela realmente é como se fosse uma carta mesmo que a gente escreve, né, atualmente, né, que é uma coisa assim que a gente começa, e de repente, né, né, de uma forma que não é tão sistemática, né, que ele tá falando aqui, né, não é uma coisa assim tão com pontinhos, né, mas assim, são só curiosidades. Aí aqui, né, fala graça, a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus. Esse aqui é uma coisa assim que também a gente vai ver duas coisas também, né? Além desse início, né, que a gente fala muito, né, que a graça, que a gente fala graça e paz, né, do início, no final também da carta, a gente vai ver quase como se fosse, quase não, é tipo uma oração final, né, que é uma forma assim muito que a gente costuma muito falar, né, atualmente, né? Vocês vão reconhecer também isso no final.
que a gente vai ler e orar. Mas vamos continuar aqui. Então, aqui em 2 Coríntios 1, 8, 10, né? Acho que a gente até já falou isso, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, aqui, né, a gente desenrolando um pouquinho mais, a gente já tinha falado um pouquinho dessa parte, mas uma coisa, muitas das tribulações que a gente passa, tem várias tribulações que a gente passa e que não há explicação, por isso, assim, muitas vezes é física, tá? Mas por que isso, né? É justamente para a gente ver a grandiosidade do Senhor, né? Não é nem em relação a se a pessoa tem fé ou não tem fé. Às vezes a gente passa por tribulação independente da fé. Imagina, né? Paulo, né? A gente não tem como duvidar que ele tinha muita fé, né? Ele foi um homem que, né, abraçou uma pessoa e trouxe, né? E através dele trouxe ela à vida. Né? Então, não foi assim falta de fé, mas é justamente a força não está nele, né? Então, às vezes, a gente precisa, né? A gente passa por situações que a gente vê a grandiosidade do Senhor, né? Primeiro é isso, né? E a gente saber também que o Senhor está conosco. Às vezes, ai, por que eu passei por isso? Ai, eu não queria ter passado por isso, né? Mas pelo contrário, na verdade, assim, a gente passou. Tem muita gente que não passa, né? Que não chega a passar a tribulação, né? No caso, primeiro, a gente sabe que a gente identifica, né, as vezes que o Senhor nos ajudou, e segundo, a gente precisa lembrar que aqui está falando, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e quem esperamos que também nos livrará ainda, porque não somente ele tem fé no Senhor, mas a gente tem que lembrar que morte também que está assim bem na mente de Paulo, que a gente acha que não é só a morte de agora, né? E a gente tem a certeza que o Senhor vai nos livrar da morte do pós-vir, que muitos, né, morrerão e acabou. Né? No nosso caso, nós seremos livres, né? Por isso que falar Jesus venceu a morte, aí você fala, mas como assim? E o cristão, ele não morre? Morre, mas não morre para sempre, né? A gente tem a vida eterna. Então, a gente precisa lembrar também disso, tá? Porque por que é importante a gente lembrar isso? Né? E por que é importante, né, de Paulo, né, escrever para a igreja e para a gente também, né, a gente entender, né, como igreja. Primeiro, não importa, você pode ser literalmente um apóstolo cheio de fé e vai passar por tribulação, entendeu? Não é que por causa disso não passa por tribulação. Não, pode ser que a gente passe por tribulação. Mas qual é a segunda parte que a gente precisa entender? Que a gente sabe que ele nos livrará ainda. Do quê? Da morte eterna. Né? Que é com isso que a gente precisa saber. Por que que precisa, é tão importante saber? Porque quando a gente vê uma pessoa, mas a pessoa estava lá no Senhor, orou e morreu. Mas a gente sabe que não morreu para sempre, né? Ela está com o Senhor, que o nosso olhar não é só para essa vida, né? Então, o nosso olhar é para a vida eterna. Então, a gente precisa sempre lembrar disso para a gente não ficar triste depois. Ficar, mas eu achei que, né, se o meu irmão se tornasse cristão, ele não ia morrer nunca, ia morrer de velhice. Não, né? A gente ora para que, né, eu costumo falar, como está na Bíblia, a gente pode viver até 120 anos. Então, até 120 anos eu estou orando por milagre. Né? Só quem tem mais de 120 anos que eu paro de orar. Mas se o Senhor não responde a oração e prefere levar a pessoa para junto dele, amém também, né? Porque a gente entende que a pessoa tem a vida eterna, né? Com o Senhor. Então é só para a gente lembrar desses pontinhos assim. Vamos lá.
Então, aqui, né? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, e não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, né? Então, gente, aí fala aqui, né, que foi pregado por Silvana, é igual, bem parecido com a nossa pastora Silvana, né? Que não tem dúvida, né? Quando ela fala, né? Você é mulher de fé, né? Que realmente também quando ela ensina, quando ela prega, quando ela ora, não tem meio termo, não tem dúvida, né? É, e ela fala isso que ela fala através, né, do Espírito Santo, né, do poder do Senhor. E aqui, né, também no versículo 22, fala, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, né, que é a continuação, né, tipo, por que, né, a gente ora, né, a gente fala através do Espírito Santo, né, que está selado em nosso coração. Finalidade desta carta. Aí está aqui no versículo do capítulo 2, versículo 9. E para isso que vos escrevi também, para que por esta prova saber que sois obedientes em tudo, se sois obedientes em tudo, porque não existe meia obediência, tem que ser uma obediência em tudo. E aí fala pregar a palavra, perfume de Cristo. E aqui volta, né, aquele versículo que a gente leu, né, do perfume de Cristo, aqui tá um contexto um pouquinho maior, né, que a gente vai do capítulo 2, do versículo 14 aos 16, a gente já lido só o 15, mas vamos ler os três juntos. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Aí vocês falam assim, Fábio, não entendi não, você está falando que eu sou perfume de Cristo, mas também estou cheirando a morte? Como assim? Né? Parece, né, meio doido, né, quando você olha assim. Mas o que que significa? Vamos botar isso na nossa vida atual, né? Se vocês têm algum contato, né, com pessoas que não conhecem ao Senhor, né? Vocês já notaram, mesmo assim, pessoas que nos amam, se você tem algum parente ou algum amigo íntimo que te ama, né? E que tem um bom relacionamento com você, mas ele não conhece o Senhor. Aí você chega e fala uma coisa assim, específica, né? Que a sociedade não entende, mas que a gente sabe que é bíblica, né? Por exemplo, você fala assim, não são todas as religiões que chegam a Deus, somente Jesus chega a Deus. Quando a pessoa não é cristã, ela pode te amar, o que que ela faz? Ai, né? Tipo assim, não gostei, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela não sente o bom perfume de Cristo, né? Ela sente um perfume ruim. Ela olha para aquela, né? Um, a boa nova, né? Você está falando da boa nova, né? Que através de Jesus a gente alcança o Senhor, né? Então isso é para ser, né? Quando você fala isso para um crente, né? Ele se emociona, fala, eu sei, porque ele, né? Jesus, ele morreu por mim, morreu e ressuscitou, né? Ele morreu pelos meus pecados. Então aquilo alegra aquele crente, né? Mas se você fala isso para uma pessoa que não crê, né? Ele pode te amar. Ele vai falar, ai, não gostei, sabe? É bem aquela cara de que está sentindo um cheiro ruim, não gostei, né? E é a mesma palavra. Por isso que aqui a gente está falando que para os que estão indo para a morte, o cheiro de Cristo, o nosso cheiro bom, que o outro crente
se agrada e sente esse bom cheiro, porque a gente está falando que é metáfora, tá, gente? Isso é só é uma metáfora, como a gente falou. Para aquele que não conhece a Cristo, não cheira agradável, né? Por isso que, né, a gente vê tanta revolta, né, quando pessoas não conhecem a palavra do Senhor, é, e escuta algumas coisas assim. Primeiro que, lógico que existe muita coisa que é deturpada, mas mesmo quando eles escutam a coisa mais normal, assim, a coisa que está escrito ali, não sente um bom perfume, né? Fala: "Não, eu não gostei, não gostei, você, né, você está fazendo uma coisa que eu não gostei, que está me, né, eu não estou gostando disso". Então é isso que significa, né, esse cheiro de Cristo e ao mesmo tempo você fala: "Poxa, eu pensei que eu fosse agradar todo mundo, né, eu estou falando coisa boa", mas não, vai ter gente que não vai entender e não vai achar bom. É isso que ele está falando. Por que que é bom a gente pensar nisso e lembrar disso? Porque também, lógico que a gente sabe que a gente vive numa sociedade assim, né, que está confusa, mas a gente não pode também ficar falando o tempo todo: ah, é porque é de agora". Não é de agora, né? Isso é uma coisa de sempre, né? Então a gente precisa entender que esse tipo de coisa, esses problemas, é de sempre. Então, quando a gente entende isso, a gente até fica mais tranquilo. Você não vai com tanta, né, chateado quando a outra pessoa está sentindo aquele cheiro de morte, né, porque está indo para a morte, a gente fica mais né, compassivo com aquela pessoa, que a gente fala: não, mas ele é porque, infelizmente, ele não está reconhecendo. Então, em vez de a gente entrar num embate, numa coisa assim grande, né, a gente, né, retrai um pouco, pede, ora para o Senhor, né, sobre aquela vida. É lógico que a gente não pode esquecer das pessoas, né? A gente precisa sempre, e também não pode deixar de falar a verdade, de proclamar, né, o evangelho. Então a gente deve fazer, mas a gente não entra naquele embate, que às vezes, né, acaba que a gente é humano, muitas vezes a gente vê um irmão brigando com alguém que não conhece ainda a palavra, e a gente sabendo disso, a gente evita uma briga, né? A gente começa assim: não, olha, Paulo falou que isso ia acontecer, né? Que o bom cheiro de Cristo que eu estou exalando aqui na igreja não vai exalar tanto assim no meu trabalho, no meu colégio, né? Na minha faculdade. Pode acontecer, né? Então, realmente a gente fica mais compassivo com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Então, é sempre bom. A gente vê né, entender o contexto, né? Quando a gente sabe que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer até a volta do Senhor, nos dá um alento, né? Nos dá um alento, a gente não fica tão desesperado, tão chateado, tão frustrado. Ai, sei o quê, ai, eu fui no almoço de não sei quemzinho e tal pessoa reclamou quando eu falei, né, uma verdade bíblica, né? Mas aí a gente tem que, né, a gente entende. Aí você fala: não, mas olha, Paulo já falou que isso ia acontecer. Então, a gente, né, seguindo a palavra é sempre bom. É, vamos continuar. Aí aqui, no capítulo 3, é, do versículo 3 ao 6, porque já é manifesto em vós, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
O que significa isso, Fabiano? Você está falando o tempo todo que é para a gente ler a Bíblia e agora está falando que a letra mata. Você se lembra? Eu acho que eu tinha comentado aqui, eu não sei se foi na última aula ou se foi na última vez que eu compartilhei a palavra, mas assim, a gente, a gente lê a Bíblia não para aprender a Bíblia. A gente lê a Bíblia para aprender do Senhor, para a gente conhecer ao Senhor, não para conhecer a Bíblia. Por quê? Porque como acontece aqui, que é a letra, né? Que é a palavra, isso aqui é letra. Eu posso saber isso aqui de cor salteado. Eu posso saber isso aqui sem, né, de olho fechado, sabe? Tem gente que sabe assim tudo, consegue declarar a palavra inteira sem ler. Tudo guardado aqui na mente, mas não vive. É melhor uma pessoa que sabe só 2 versículos e vive do que uma pessoa que sabe a Bíblia inteira e não vive, né? Aí você fala, mas existe? Existe. Mas está na igreja? Está na igreja. Está fora da igreja? Está fora da igreja também. Né? Aí você fala, mas existe gente que não é cristã e sabe a palavra? Existe. Né? Tem vários. Estava estudando também no curso, né, que eu faço, e, e aí a gente precisava fazer um research de muito debate, né? E vários debates de ateus. Os debates dos ateus, eles falavam passagens da Bíblia, assim, melhor do que muita gente que eu conheço. E conhecem, mas não entendem, não tem o Espírito, né? É o Espírito que vivifica. A gente precisa entender o Espírito, né? Isso assim é muito importante a gente entender. Quando a gente está aqui estudando a Bíblia, por isso que a gente tenta contextualizar, né? A gente só né? Não é aquela coisa, quantos capítulos tem, né? A carta, né? Não é tão técnico. A gente passa algumas coisas que são técnicas, que é interessante, mas o principal para a gente entender é o contexto, né? O contexto de tudo aquilo, né? Porque senão a gente pode pegar, como a gente vê que muita gente faz, que é pegar e deturpar completamente as palavras, né? Deturpar o que significa. Por isso a gente precisa entender. Aí como que a gente faz para ter certeza na contextualização, né? Além do estudo? Com o Espírito Santo, né? Por isso que a gente fala, né, que é o Espírito que nos ensina. É uma das coisas assim que eu mais indico. Tem muita Bíblia de estudo. O que significa a Bíblia de estudo? Que tem alguns comentáriozinhos em alguns versículos. Eu costumo falar, se vocês nunca leram a Bíblia, não leiam com a Bíblia de estudo. Pelo contrário, pegue a primeira vez que vocês devem ler a Bíblia, tem que ser uma Bíblia que tenha somente a palavra. Por quê? Porque uma Bíblia de estudo é um comentário quem foi que escreveu aquele comentário? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo, né, tocou na pessoa, a pessoa foi e comentou em cima daquilo. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai falar com cada um de nós de uma maneira muito especial, específica, porque o nosso Deus é Pai, né? Então, ele vai falar com cada filho de uma maneira muito específica. Então, a melhor coisa, primeiro, é a gente ler a Bíblia e deixar que o Espírito Santo fale conosco, né? E nos traga, né, revelações, né? Porque tem formas assim de comunicação que que só o Senhor sabe falar conosco, né? Tem coisas assim que só o Senhor, né? Lógico que a gente está aqui, a gente tem o nosso pastor, a gente tem várias formas de aprender, a gente tem que continuar fazendo, mas tem que ter um momento também só nosso e deixar que o Espírito Santo nos ensine, porque aqui que está falando, né? Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que escreve no nosso coração. Né? E o momento que ele escreve no nosso coração não apaga, não apaga.
não apaga. Aí você fala, ah, mas eu sou ruim de decorar as palavras, mas não é a palavra, não é a letra, né? É o contexto de tudo que não vai apagar. Ai, deixa eu falar, fico falando, gente, desculpa. Mas é porque é muito importante isso, tá? É, e aqui, né, tem é, a passagem, né, aqui do 2 Coríntios 3, 7, 8, que fala: E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como será de maior glória o ministério do Espírito? E aqui também no capítulo 3, no versículo 18, mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui está falando, né, que nós cada vez mais somos parecidos com o Senhor. Aqui no capítulo 4, do versículo 2 ao 5. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Aí você fala assim, ai, Fabiana, isso aqui eu não estou entendendo. Como assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? Primeiro, assim, quem é o Deus desse século, né? Que fala, né? Quem é o Deus do século? Né? Esse Deus com desenho minúsculo, né? É o inimigo do Senhor, né? Satanás que encobre, né, tudo, né? Que não resplandeça a glória de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, como eu já compartilhei com vocês, eu fui salva pelo Senhor com 35 anos. Então, com 34, eu já era formada, né? Eu já tinha, né, entendimento, assim, né, de estudo. Eu já tinha viajado para o exterior, tinha amigos, né? Com 34, antes de ser salva, eu já tinha visitado várias igrejas, né? Tudo isso, gente, olha, o que eu vou falar, vocês vão falar, Fabiana, você, como assim? É assim, não, parece loucura, mas é a realidade, é um exemplo do fato da cegueira, né? O que é uma cegueira de entendimento? Como eu falei, não é uma coisa assim que eu era uma pessoa que eu não conhecia, assim, que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu, com 34 anos, já era, né, vivida, né, estudada, tudo, indo para a igreja, conhecendo gente. Mas eu era tão cega que, por exemplo, até o fato do Rio de Janeiro, tem o Cristo Redentor, né, aquela palavra, né, Redentor, né, aquele que redime. A cidade de Salvador, né? Porque a gente chama, né, Jesus de Salvador, nosso Salvador. Só depois que eu fui salva, que eu caiu a ficha em relação a essas palavras. Porque na minha cabeça eu nunca, antes de ser salva, antes de entender, eu não sabia. Eu sabia que nem muita gente fala assim, você tem que falar que Jesus ama o outro, né? Que as pessoas têm que falar. Eu nunca tive dúvida que Jesus me amava. O problema é que eu não sabia que eu estava perdida, que eu precisava de um Salvador. Eu nunca olhei para Jesus como Salvador, como Deus, como Salvador. E assim, não é só porque o cristão crê que Jesus é Salvador e eu não cria que Jesus era Salvador. A cegueira era tanta que nunca entrou a coisa mais óbvia, a palavra Salvador. Como é que a gente se refere a Jesus como Salvador
eu deveria ter raciocinado, ué, salvar de quê? Né? Redentor, Cristo Redentor. Ué, Redentor vai redimir de quê? O que é que vai, né? Redentor. Assim, parece assim, loucura, Fabiana, como assim? Como assim? Você não entendia que, né? Como é que algumas pessoas chamavam Jesus Salvador e eu nunca parei para pensar que para você ser salva, você está sendo salva de alguma coisa, né? Que a gente sabe que é para a morte eterna. Na minha cabeça, eu não sabia que a gente estava indo para a morte eterna, né? Eu costumo falar que existem dois tipos de pessoas: a pessoa que precisa escutar que Jesus ama e a outra pessoa que precisa escutar que a gente está indo para o inferno. Eu fazia parte do segundo grupo. Eu precisei escutar que eu estava indo para o inferno, que eu não sabia, literalmente não sabia. Então, quando a gente fala, né, da cegueira, é uma coisa que, assim, você fala, né, uma pessoa que não conhece a Cristo, 1 mais 1 não é igual a 2. Quantas vezes, né, a gente fala assim, você olha para uma pessoa e você fala assim, gente, eu vou tentar usar a razão aqui, né? Vamos usar aqui a lógica. E a pessoa vai assim, de repente pula e perde a lógica. Não sei se vocês lidam com isso, mas como eu vivi isso assim, na pele, essa falta de lógica, né, que é uma cegueira, é de Satanás. Eu nasci no Rio de Janeiro, era Cristo Redentor para lá, Redentor para cá, né? E eu nunca passou na minha cabeça o que significava a palavra redentor. Então, realmente, gente, a gente precisa entender. Então, quando se vocês for lidar com alguma pessoa assim, vocês têm que, assim, por isso que a gente fala que a gente precisa orar para o Senhor pelas pessoas que estão se perdendo, porque realmente as pessoas são cegas, né? É uma coisa real. Mas vamos continuar aqui. Aí aqui, né, fala aqui, é, as marcas de Cristo, né, em Paulo, trazendo sempre por toda, no capítulo 4, desculpa, capítulo 4, versículo 10, que fala, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Né? E no o capítulo 4, versículo 12, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Né? Porque aqui ele está falando, Paulo falando para a igreja, né? E é uma coisa que a gente também, né, tem que fazer, né? A gente que o espírito de servitude, né? De servitude, abrir mão, né? Jesus abriu mão de tudo, né? Por nós, né? E aqui a gente vê que Paulo abriu mão de muita coisa, né? De benefício próprio, né? Aqui pela igreja, né? E isso ele está falando especificamente, mas é um chamado para a gente também, né? A gente também tem que chegar nesse, nesse nível, né? De abrir mão de várias coisas, né? Em prol, né? Dos discípulos que o Senhor nos chama, né? Para a gente fazer. Aí fala aqui, né? Somos os tabernáculos de Deus na terra, e aqui está já no capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui, de novo, ele está lembrando da temporariedade da nossa vida aqui. Né? Nós somos tabernáculos de Deus, somos, né? Mas a gente sabe que uma vez, né, quando a gente já não tiver neste corpo, né, nós estaremos no Senhor. Tem um local que o Senhor vai nos
uma habitação, né, feito, que o Senhor nos dará, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, não somente, né, que o Senhor está em nós, mas que isso aqui é temporário, né? Existe uma temporariedade. Aí aqui, ó, o que estamos fazendo com o nosso tabernáculo. Devemos viver debaixo é, do temor ao Senhor, porque todos devemos comparecer aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, para o bem ou para o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. E o segundo, com Cristo temos que ter outra vida, né? Lógico, né? Se antes de você, de Cristo, te salvar e depois não teve nenhuma mudança na vida, aí a gente precisa, né, verificar aí se realmente, né, teve um novo nascimento, que se o novo nascimento não nasceu, não teve nada de novo nascido na tua vida, não foi um novo nascimento, é uma continuação do antigo, da antiga vida que você levava. Aí aqui fala, no capítulo 5, versículo 15 a 17. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse último versículo é um outro versículo que a gente escuta muito, né? Então, a gente consegue identificar onde é que estava, né? E aqui fala o cotidiano, né? Aquele que está aprovado. Então, a gente vai ler aqui, ó, no capítulo 6, versículo 3 e 4, que fala: não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E aí a gente continua no versículo 4 ao versículo 10. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É quase assim, como viver, né? Um passo a passo. Ah, não sei como é que deu viver. Aí está aqui, ó, um passo a passo para a gente viver como família, né? Como igreja. Isso aqui também, essa parte aqui, ó, em relação a andar com infiéis, aí aqui fala, né, filho de Deus não anda, pensa, no caso anda, pensa igual junto com infiéis, veja com quem você anda. Isso aqui é principalmente para aquele que ainda não casou também, que a gente vê o 2 Coríntios, versículo 14, que fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque com sociedade tem a justiça porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E aqui tem no capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, saí do meio deles, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, Paulo, né, ele está lembrando, né, a palavra do Senhor do Antigo Testamento, né? O que o Senhor fala, né? O que o Senhor falou que tinha que não tem que tocar em nada imundo, né? Então, ele primeiro fala em relação no versículo 14 aqui, né? Para não ter julgo desigual, né? Não andar com os infiéis, e ele vem confirmar trazendo uma palavra do Antigo Testamento, né? Falando, né? Como se fala, você se lembra o que Deus falou? Deus Todo-Poderoso falou? Aí vocês leem isso aqui, aí você fala, aí vocês lembram do primo e da prima que não é convertido. Então eu não posso mais andar com aquele familiar que não é convertido, não vou mais na casa dele, não vou mais falar com os meus amigos que ainda não conhecem a palavra. É isso que está falando aqui? Não. Por isso que é importante a gente entender o contexto, é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo aqui da minha vida. Antes de eu ser, salva, né? Antes de eu conhecer a Deus. Agora que a gente está chegando agora no final do ano, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, muitas vezes até morando em São Paulo, né? Aí vi um grupo falar, Fabiana, vamos pro Réveillon? Aí eu e um bando de amigos para o Réveillon, vamos para o Rio de Janeiro, né? Minha família é do Rio, eu sou do Rio, vamos para o Réveillon. Aí o que a Fabiana faz? Vamos vestir de branco para atrair paz no ano novo, né? Vamos dar 7 pulinhos na água para atrair sorte para o ano novo. Vamos jogar florzinha para Iemanjá na praia para atrair amor no ano novo, né? E isso era uma coisa assim mais normal do mundo, normal. As pessoas que estavam jogando florzinha para Iemanjá, elas eram eu nem sei se é da Umbanda, mas elas eram da religião. Ninguém é da religião que acredita em Iemanjá. Ninguém sabia nada. Ninguém é da religião de nada, de vestir o branco, de dar 7 pulinhos, não tinha nem religião, né? Mas toda essa simbologia, simpatia, né? E fazia tudo isso, né? E bebia, chegava em casa que nem sabia como é que chegou em casa, né? Então, era assim. Deus quer que eu faça isso de novo, né? Quando esse mesmo grupo de amigos me liga e fala, Fabiana, vem aqui para o Rio de Janeiro, vamos passar um Réveillon aqui junto? O que eu vou falar para eles? Eu já sei como é que é o Réveillon deles. Vai todo mundo beber até não se entender, né? Vai todo mundo vestir branquinho, vai todo mundo jogar florzinha. Eu vou estar lá jogando florzinha para Iemanjá? Não, porque eu já sei da realidade, eu pedi perdão para o Senhor, né, de tudo que eu fiz de errado. Né? Então, quando eles me chamam para o Réveillon, o que eu falo? Não vou andar com eles para ir para o Réveillon fazer essa coisa. Mas esse mesmo grupo, eu posso, no dia seguinte, chamar para um almoço. Oi, amigo, né? Amiga, quer almoçar comigo? Né? Quer vir aqui na minha casa? Né? Porque eu não vou com vocês mais, né, para a praia do Réveillon, não vou mais para balada, né, para confusão. Vamos lá no carnaval, ficar, né, fazendo coisa errada. Não vou mais. Mas a gente pode sim chamar aquela mesma amiga, o mesmo amigo que estava lá. Você pode chamar para um almoço na sua casa, pode chamar para a igreja, pode chamar para um evento, né? Você pode e deve chamar. Né? Então, aqui não quer dizer que você precisa cortar e não ter mais contato. Pelo contrário, o que você não pode fazer é pensar junto como eles, né? Que eu dei o exemplo. Eu não posso, né? Se o meu pensamento fosse o mesmo, não ia dar certo, né? Eu vou nesses lugares? Não. Mas esse mesmo grupo, né? Você tem que
ainda contactar, ainda tem que falar, tem que chamar, mas aí tem que chamar para né, as coisas boas, né? Fazer como o Senhor, né? Fala assim, o Senhor, né? Que muita gente não entende, né? Fala, mas o Senhor andava com prostituta. Não, as prostitutas andavam com Jesus, mas Jesus não ia para nenhum lugar lá ruim, né? Mas o lugar onde Jesus estava ensinando, amando ao Senhor, falando a palavra, sim, pode ter pessoas infiéis, né? Então, na sua casa, onde você está né, com a sua família, orando ao Senhor, falando a palavra, sim, você pode e deve chamar aqueles que não conhecem a palavra, né? O que você não pode fazer é ter o mesmo pensamento, né? E ficar, né, a mesma vida de antigamente. Então, é só vocês, por isso que é muito importante. Aí fala, por que a letra mata, o espírito vivifica? Porque quem não tem o espírito vai ler aqui, ó, e vai falar, ó, olha aqui, olha o que o cristão acredita, que é todo mundo infiel, que você não deve andar mais com outra pessoa, que você tem que ficar num grupinho fechado, né? Por quê? Porque é a pessoa não tem o espírito. E com o Espírito Santo, a gente entende o contexto, fala, não é por aí, né? Quando ele fala, a luz realmente não tem comunhão com as trevas. O que acontece? A gente pega pessoas que estão nas trevas e a gente mostra a luz do Senhor, né? As pessoas são iluminadas, né? Né? Pelo bom perfume de Cristo, né? Algumas, né? Elas vão ser impactadas, né? Em algum momento, o Senhor, né? A gente ora para que aquelas pessoas, como aconteceu comigo, em um momento demorou, mas uma hora, né? O Senhor teve misericórdia de mim. Né? Então, uma hora entra. Então, a gente não pode abrir mão de outras pessoas. Não é isso que está falando esse versículo. Né? Bem importante a gente entender. Mas até o nosso grupo aqui, né, de estudo, né? Você fala, será que não somente na igreja, mas até no grupo de estudo? Sim. Não sei se vocês lembram, mas o testemunho da pastora Silvana é justamente num grupo de estudo como o nosso. Não foi nem na igreja. Foi alguém que chamou ela para estar no curso de obreiro. O curso de obreiro foi assim, a chave, né, do grande testemunho da pastora Silvana. Então, a gente vê, né, que a gente pode e deve chamar outras pessoas, né, que não conhecem a Cristo, mas a gente anda com elas, mas assim, não é com o mesmo pensamento. Por isso que quando fala aqui, ó, filho de Deus não anda, entre parênteses, pensa igual, junto com infiéis. A gente não pensa igual, né? A gente sabe das diferenças e a gente continua amando, né? Todos os meus amigos que eu falei, né, aqui, eu continuo amando ainda, tenho contato, ainda falo, mas vou, né? Você fala, não, né? E eles me conhecem, eles sabem o que eu creio, né? Então, é uma porta, porque eu sei, né, que em algum momento a luz do evangelho vai alcançar, né, aqueles, né, que ainda não conhecem o Senhor. Então, é importante a gente saber isso. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu, passou 5 minutinhos, ó. Então, gente, eu vou lembrar vocês uma coisa que eu sempre lembro a vocês, que é de vocês lerem com calma o PDF, né, ou o PowerPoint que tiver no grupo, porque realmente uma hora é muito rapidinho, não dá tempo da gente falar. E eu acho importante também. Eu sei que muitas vezes eu falo muito, eu coloco exemplos da minha vida, mas eu acho que é uma forma da gente entender, assim, sabe? E entender por uma outra visão, sabe? Assim, uma coisa assim, botar na nossa vida atual, entendeu? Eu acho que a gente carrega mais, entendeu? A gente lembra mais quando é assim. Mas uma coisa que não queria deixar de falar é só o finalzinho, que eu acho importante também. Se lembra o iniciozinho que eu falei com vocês sobre a oração? É, eu acho que é importante também a parte final. Na verdade, acho que quase todas as epístolas, não somente a de Paulo, mas tanto o início dela e o final, são
assim, lógico que, como eu falei, a gente pode orar a Bíblia inteira, mas principalmente os inícios e os finais das epístolas, eu acho assim, realmente muito interessante. Então, eu vou ler aqui o final, porque eu acho muito interessante para a gente pegar para nós, né? O final da 2 Coríntios, tá? No capítulo 13, e eu vou começar a ler só o finalzinho, que é o versículo, a partir do versículo 11, tá? Que fala aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudades. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, encerro essa aula com essa mesma oração. E eu volto a falar para vocês lerem com calma a segunda carta aos Coríntios. Deem uma lida também com calma no PDF, que eu sei que a gente não chegou. Está faltando uma grande parte, mas é porque a gente está fazendo assim, muito rápido essa aula, mas a gente vai ter novas aulas. Não fiquem tristes, a gente vai ter muitas aulas aí pela frente e que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu quero chamar só o pastor André. Ei, Fabi, a paz, tudo bem? Que bênção, viu? Nós estamos assistindo aqui da televisão, colocamos você